Olá, igreja, que alegria estar conectado nesse domingo. Eu estou muito feliz de compartilhar a palavra no dia de hoje. Eu realmente estou com a expectativa que Deus vai fazer algo poderoso nos nossos corações. Gostaria de te encorajar a realmente ter expectativa pelo que Deus vai fazer nesses próximos momentos. Eu creio que quando a gente tem um encontro com Deus, com a presença dEle, nós podemos sim encontrar liberdade, paz, tranquilidade. E é isso que eu estou crendo nessa reunião. E quantos concordam comigo, dizem um amém. Daí onde você está, no seu chat. E o título dessa mensagem é Onde está Deus agora? Talvez é um questionamento seu por estar passando por algum tipo de desafio, seja na área profissional, talvez seja na sua família, talvez você perdeu alguém querido e realmente você se questiona onde está Deus em tudo isso. Talvez você fala para mim, Pedro, realmente eu não sei nem se eu acredito em Deus. E tá tudo bem com isso, que bom que você está conectado, saiba que você não precisa acreditar em tudo que nós cremos para participar e para pertencer, mas eu creio que todos nós estamos tendo uma oportunidade de refletir sobre as nossas crenças, de realmente refletir sobre aquilo que a gente acredita e talvez lidar com dúvidas, lidar com questionamentos nossos. E a gente vai ler uma passagem que está em Lucas, capítulo 11, do verso 5 ao 13, e essa conversa que Jesus tem com seus discípulos vem de um questionamento, surge de uma dúvida. Os discípulos vão a Jesus e falam, olha, como é que a gente faz para orar? Por verem Jesus falando com o Pai, eles fazem essa pergunta. E Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que é uma oração que eu creio que muitos de nós conhecemos, e depois ele continua explicando sobre a oração. E é aí que a gente vai começar a ler do verso 5 até o 13. Que diz assim, você pode me acompanhar também na tela a leitura ou na sua Bíblia. Então lhe disse, suponho que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. O que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada. Gente, que amigo é esse? E eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que bate recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Vamos fazer uma oração entregando esses próximos momentos nas mãos de Deus. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio que é poder estar reunidos juntos como família. Pai, eu creio, Senhor, que Tu vai falar aos nossos corações e eu declaro, Senhor, para que cada um de nós venhamos ter uma experiência nova contigo, que a gente venha poder, Senhor, Te conhecer mais, Jesus. Faz o Teu querer nesses próximos momentos. Usa a minha vida, é a nossa oração, no nome de Jesus. E todos juntos dizemos... Amém, amém. Eu vejo o seu amém aí no chat. Gente, momentos marcantes sobre a nossa adolescência, período de escola. Um salve aí pro pessoal do Young and Free, os jovens e adolescentes da nossa igreja. Para mim, momentos que eu realmente às vezes não consegui nem dormir. Só de expectativa que eu tinha era quando eu ia passar o final de semana na casa de algum amigo ou quando algum amigo ia passar o final de semana na minha casa. Eu era aquele que acordava mais cedo que o amigo e ficava assim, né, angustiado, querendo que o amigo acordasse, olhando para o videogame, pensando a gente poderia já estar fazendo tudo aquilo que a gente planejou. Mas sabe que teve uma vez que foi realmente muito especial para mim. Eu tive 2 grandes amigos meus, o nome deles era Peterson e Cauí, queriam passar o final de semana comigo. E eram amigos que também surfavam, então eu já estava planejando que a gente ia surfar juntos o dia inteiro, ia ser um final de semana fantástico. No primeiro dia, gente, meu pai nos acorda e fala, gente, a gente vai surfar, dá um café da manhã super incrível para nós, aí leva a gente para surfar numa praia super especial, e eu lembro da gente
muito feliz com tudo que estava acontecendo. E aí no retorno, gente, eu comecei a perceber que meu pai não estava indo para casa. Ele estava indo para casa da minha avó. Minha avó tinha uma casa que era próxima a nossa, era numa praia diferente. E eu lembro que ao chegar na casa da minha avó, eu pensei, a gente vai surfar aqui também. Mas meu pai falou, não, eu tenho outros planos. A gente vai ter que fazer, né, arrumar o jardim da casa da sua avó e os seus amigos e você vão me ajudar com isso. Eu lembro que isso já começou a me deixar angustiado. Falei, pai, mas como assim, pai? Isso não estava, a gente não tinha combinado. Não. Seus amigos surfaram muito bem, tomaram um café da manhã muito bom e agora também é o momento de vocês ajudarem. E eu lembro que já começou a me angustiar, mas tudo bem, vamos lá, vamos ajudar o meu pai a arrumar o jardim da casa da minha avó, que ia ter um evento, e ele precisava que tudo tivesse realmente lindo. E o Cauê e eu ficamos, né, responsáveis por tirar matinho, gente, da pedra. Tinha um caminho de brita e tinha mato em todas as partes. Ele falou assim, olha, vocês vão ter que tirar matinho por matinho. E aí o Peterson meu pai chamou o Peterson para poder cortar a grama, sendo que o Peterson nunca tinha cortado uma grama na vida. E eu lembro implorando para meu pai, assim, pai, por favor, pai, deixa a gente surfar, pai, porque isso está acontecendo, e falando, pai, por favor, agora, pai, deixa a gente surfar, a gente já fez um pouco, por favor, pai. E meu pai, não, vocês só vão surfar quando vocês acabarem tudo o que vocês têm que fazer. Sabe que as coisas também começaram a não ir tão bem para os planos do meu pai, porque o Peterson, por não saber cortar grama, passou em cima de uma pedra, quebrou a máquina. Eu e o Cauê, a gente não estava tirando os matinhos da maneira devida, que era pela raiz. E enfim, foi aquela loucura, gente. Mas no final, graças a Deus, a gente pôde ir surfar. Sabe que muitas vezes eu leio essa história e a gente pode ter uma percepção parecida com quando se trata de Deus. Que a gente tem que merecer algo com Deus. Que a gente realmente tem que talvez orar, pedir, e aí sim Deus vai fazer algo. A gente vê essa história que Jesus contou, que fala que aquele amigo teve que importunar o outro amigo para que ele faça algo. E a gente acha que com Deus é dessa maneira. E eu vou estar falando 3 razões pelas quais nos limitam de ver Deus da maneira que Ele é. E a primeira coisa é quando temos uma mentalidade de merecimento. Quando a gente acha que a gente tem que merecer algo para que Deus faça algo. Quando as boas novas de Jesus nunca se tratou de merecimento, as boas novas de Jesus é da graça de Deus. Aquilo que a gente não merece, mas mesmo assim nós recebemos o amor dEle, o perdão dEle. E muitas vezes a gente coloca isso nas nossas vidas, achando que a gente realmente, com relação a Deus, se trata de merecimento. O problema com isso é que a gente começa a ter pensamentos assim. Quando as coisas começam a dar errado, a gente pensa, será que eu estou fazendo algo errado? Por que eu estou sofrendo isso? Ou pensamentos, por que isso aconteceu com aquela pessoa? Ela é uma pessoa tão boa. Tudo isso é mentalidade de merecimento. Sendo que a realidade é que a gente sofre as consequências dos erros de todas as pessoas e de nós mesmos também. Essa pandemia mostra isso. Decisões humanas que fizeram consequências e todos nós sofremos com isso. Assim como o meu pai sofreu com as consequências dos nossos erros ali na hora de fazer as coisas. E é incrível a gente pensar que às vezes o fato da gente sofrer com as consequências é porque Deus talvez está nos punindo. E eu vejo que isso fica bem claro nesses versos, porque ele fala assim, vocês que são maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais Deus. Deus é bom sempre, e Ele nunca vai dar algo ruim para nós, o mal não provém de Deus. Essas palavras, quando fala, se você pedir um peixe, Deus não vai te dar uma cobra, ou quando você pedir um ovo, Deus não vai te dar um escorpião, está falando exatamente isso. Deus não vai trazer algo mal para você, como não, você merece algo, você não merece um peixe, você merece uma cobra, e a cobra aqui simboliza sim o mal, o escorpião também simboliza aqui a morte. Deus não vai fazer isso conosco por punição, Ele nunca faria algo do tipo. E a gente muitas vezes acredita nisso porque a gente tem uma mentalidade de merecimento, sendo que sempre se tratou da graça de Deus. E o segundo ponto pelo qual a gente pode ver uma razão que a gente às vezes começa a não ver a Deus onde Ele está agora, é quando queremos estar no controle. Sabe que é uma tendência humana querer estar no controle das coisas, querer que as coisas aconteçam da maneira que nós queremos. E muitas vezes a gente,
prática de fé, a gente começa a lidar dessa maneira, como se a oração, o pedir fosse uma maneira da gente estar no controle das coisas, quando nunca se tratou da gente tomar o controle, mas sempre de render o controle. Sabe, oração não se trata de a gente tomar o controle para si mesmo, mas a gente entregar o controle para Deus. Por isso que na oração do Pai Nosso fala que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, sempre se rendendo à vontade de Deus. Olha que passagem forte que diz em Tiago 4, do verso 13 ao 16. Prestem atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando dos seus planos pretensiosos, e toda a presunção como esta é maligna. Sabe que a gente quer sim estar no controle, a gente quer sim fazer as coisas, mas com Deus é diferente. A gente tem que entregar o controle a Ele, aquele que sabe de todas as coisas. E isso é uma posição boa de estar, é uma posição de descanso, porque todos os nossos problemas, às vezes, de emoções, às vezes são lidados porque a gente fica ansioso, porque a gente fica preocupado, achando que depende de nós, quando sempre depende de Deus, quando Ele quer que a gente venha depender dEle totalmente. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê um exemplo de como nós deveríamos ser. Olha que lindo que diz em João 5, do verso 19 ao 20. O filho não pode fazer algo de forma independente, e aqui Jesus falando, mas apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz. O pai ama o filho e inclui em todos os seus planos. Perceba que o amor não vem por fazer, mas o fato de você ser amado, você faz os planos de Deus. Deus nos inclui nos planos dele. E inclui em todos os seus planos. Não faço nada por minha conta, aqui no verso 30 do capítulo 5. Ouço primeiro e depois decido. E é assim que Deus quer que nós vivamos. Que a gente venha depender de Deus totalmente nos nossos planos, talvez em decisões que a gente tem que tomar sobre a nossa família, sobre a nossa carreira, sabe? Deus está assim no controle de todas as coisas. Às vezes a gente questiona, mas como é que Deus está no controle e isso tudo está acontecendo? Como eu falei, o fato de a gente estar vivendo o que a gente está vivendo são coisas porque a gente quer estar no controle. E eu acho super contraditório a gente querer fazer nossas próprias vontades, fazer coisas que vão contra a vontade de Deus, e aí quando as coisas saem do controle, a gente, cadê Deus agora? Onde está Deus no controle de todas as coisas? Sendo que se a gente entregar nossas vidas a Deus hoje, todos os dias, Deus vai sim colocar as coisas em ordem nas nossas vidas, Deus sim vai nos direcionar onde Ele quer que nós iremos, e aonde que nós deveremos estar. E eu acho lindo isso porque é uma posição de descanso, como eu falei. Olha o que diz em Mateus 11, 28, e aqui Jesus falando. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam os meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. E é assim que Deus quer que nós vivamos. Eu acho incrível porque a gente vê essa passagem pedir, se vocês... Às vezes a gente pode pensar que a gente tem que ser importuno com Deus, assim como aquele amigo foi. Mas a Bíblia diz, esses versos diz, Jesus falando, se vocês pedirem, vocês vão sim receber. Se vocês buscarem, sim, vocês me encontrarão. Sabe, essa passagem na tradução, a mensagem diz assim, que Deus não brinca de esconde-esconde, Deus quer sim se revelar, e Deus quer revelar um caminho que é um caminho através da graça, que não é um caminho que depende de nós mesmos, Deus está conosco, e não é um trabalho pesado, é um trabalho onde a gente depende dele a cada momento. Quantos creem nisso, digam
amém, amém, amém. E a terceira razão pela qual nos limita de ver a Deus é quando nós não entendemos como Deus age. Se a gente quer entender como Deus age, primeiro a gente tem que olhar para Jesus. Jesus, quando esteve aqui no início do seu ministério, ele disse essas palavras que está em Lucas capítulo 4, do verso 18 ao 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Sabe, o Espírito Santo estava sobre Jesus para fazer todas essas coisas. Assim também é para nós, quando a gente entende que nós somos corpos de Cristo. Essas passagens servem para nós também como igreja. O Espírito Santo está assim sobre nós para levar as boas novas da graça às pessoas. O Espírito Santo está sobre nós para trazer liberdade àqueles que estão cativos, talvez, por seja lá qual for o que for, talvez sejam preocupações, talvez sejam vícios. Deus quer sim trazer liberdade às pessoas e Ele faz isso através de cada um de nós. Deus quer sim curar as pessoas e Ele vai usar sim pessoas para declarar a sua cura sobre as pessoas. Amigos, a igreja é a resposta de Deus para a humanidade. E através dela o Espírito Santo flui e pode sim fazer grandes coisas. Por isso que quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele fala que nós faríamos coisas muito maiores que Ele. Isso não era pela convicção de quão bons nós somos, mas sim do Espírito Santo que vive em nós hoje. Que vai sim nos usar em diversas maneiras. E às vezes vocês se perguntam onde está Deus agora. Sabe, Deus agora está usando centenas e milhares de pessoas para poder pregar a boa nova, para poder realmente libertar o cativo. E eu creio que nesse momento Deus está assim libertando pessoas de síndrome de pânico, está assim libertando pessoas que estão lidando com depressão, que estão lidando talvez com crise de ansiedade. Deus está fazendo algo através de pessoas imperfeitas como eu e você. Sabe, a gente pode às vezes achar que Deus está só nas coisas miraculosas. E a gente esquece de perceber que Deus faz isso através de pessoas. É como uma história que diz que um homem o carro dele quebrou e ele orou a Deus, Deus me ajuda. E aí Deus fala para ele que ele iria ajudar ele, então ele fica esperando a ajuda de Deus. Próximo coisa que acontece, vem um policial e fala, você está precisando de ajuda? Ele fala, não, muito obrigado, Deus falou que vai me ajudar. Assim vem um caminhoneiro e fala, olha, você precisa de ajuda? Ele fala, não, muito obrigado, Deus falou que iria me ajudar. E aí vem um guincho e fala assim, olha, você precisa de ajuda com o seu carro? Ele fala, não, muito obrigado, Deus falou que iria me ajudar. E aí termina o dia e ninguém mais vem. Eu assim, Deus, onde você está? Você não veio me ajudar. Ele, claro que eu vim. Eu mandei o policial, eu mandei o caminhoneiro, eu mandei o guincho e você recusou. Sabe, amigos, Deus está fazendo coisa através de pessoas e a gente tem que perceber isso, que há algo grandioso nisso, que é sim um milagre o fato de Deus usar pessoas imperfeitas como eu e você, para levar as boas novas. Então, sabe que Deus nesse momento está envolvido em conversas, talvez com uma mãe que fala com o filho na prisão, trazendo as boas novas da graça de Deus, a liberdade que se encontra em Cristo Jesus. Eu creio que Deus está usando pessoas que estão no hospital lidando com o Covid-19, dando fé a elas, inspirando médicos através dessa fé que Ele tem dado a essas pessoas. Deus está usando pessoas no hospital, profissionais da saúde, para poder lidar com as pessoas com amor e com carinho. Deus está usando pessoas que estão entregando comidas nas nossas casas. Deus está usando diversas pessoas para levar as suas boas novas, para libertar pessoas. Deus está agindo nesse período. E Ele quer fazer algo nos nossos corações também, e a maneira que Ele faz é através do Espírito Santo. Por isso que eu acho lindo que no final dessa explicação de Jesus, Ele fala, se vocês pedirem ao Pai Celestial, Ele certamente dará o Espírito Santo. É lindo pensar porque não há maior coisa que um pai pode dar aos seus filhos do que a sua presença. E Ele nos dá o Espírito Santo livremente. A gente não precisa fazer nada para que a gente possa receber o Espírito Santo. A gente simplesmente tem que crer naquilo que Jesus fez por nós, crer na salvação, crer na graça de Deus. Eu olho para essa história, eu vejo que não é por acaso que esse amigo vai à casa do outro amigo
e o amigo recusa ajuda, ele tem que importunar para o amigo ajudar. Aqui é Deus falando, olha, comigo vai ser diferente. O Espírito Santo vai estar em todas as partes. O Espírito Santo vai fazer aquilo. Quando você ir ao Espírito Santo, ele vai estar ali para você. Uma outra maneira que o Espírito Santo é descrito é como conselheiro, como ajudador, como um amigo. E eu vejo que não é por acaso que ele é descrito como um amigo, porque essa história fala de um amigo que não ajudou, mas o Espírito Santo sempre estará pronto para nos ajudar. Independente de onde a gente esteja, podemos estar nas nossas casas, podemos estar no hospital, podemos estar dentro de uma cela. O Espírito Santo está ali e pronto para nos ajudar. Outra coisa que eu acho incrível é que falam que eram 3 pães. Esse número 3 aponta para a morte e ressurreição de Jesus. E é através do Espírito Santo que nós entendemos que precisamos ser salvos. É através do Espírito Santo que nós entendemos quem nós somos. A palavra fala que o Espírito Santo confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E assim nós clamamos, papai, Abba, Pai. É o Espírito Santo que faz isso em nós. Também quando a gente entende que aponta para a ressurreição, o poder da ressurreição, o mesmo poder do Espírito Santo que ressurgiu Jesus dos mortos vive em nós. Ele quer trazer vida àquilo que está morto no nosso interior. Ele quer trazer vida àquilo que talvez a gente já esqueceu, talvez sonhos, talvez coisas que a gente esteja lidando. Sabe, é o Espírito Santo também que vai nos dar graça para superar nossas fraquezas, para nos dar uma perspectiva vinda do alto. É o Espírito Santo que faz isso em nós. Outra coisa que eu acho que não é por acaso é que aquela pessoa foi surpreendida com uma visita. Nós também somos surpreendidos quando Deus vem aos nossos corações. A gente acha que a gente tem que ir primeiro para Ele, mas a verdade é que Ele veio primeiro a nós. Antes mesmo da gente bater na porta, Ele já bateu na porta dos nossos corações. E é isso que diz em Apocalipse, do capítulo 3, verso 20. Diz assim: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Só que diferente daquela situação, daquela pessoa, a gente pode ter certeza que a gente não precisa correr atrás das coisas. Muitas vezes esse é um retrato da humanidade, tentando correr atrás de algo que vai preencher, que vai suprir com a necessidade. A gente entende em Salmos 23 que Jesus, que fala do bom pastor, uma história que a gente escutou no domingo passado, que o bom pastor, ele prepara uma refeição. Sabe, tudo que nós precisamos ter para estar num relacionamento com Deus já foi preparado, já foi feito por Jesus. A gente simplesmente tem que desfrutar do relacionamento com Deus, da graça e do perdão dele. Por isso que eu acho incrível que Romanos 5, do verso 1 ao 2, a mensagem diz assim: ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós, consertar a nossa situação com Ele, tornar-nos prontos para Ele, alcançamos tudo isso com Deus por causa do nosso Senhor Jesus. Mais ainda, abrimos-nos para Deus, em outra tradução fala, abrimos a porta para Deus, e descobrimos ao mesmo tempo que Ele já se abriu para nós. E nos achamos no lugar que Ele queria que estivéssemos, perante a graça e a glória de Deus, na presença dEle, expressando o nosso louvor. Sabe que o pão também não é por acaso que ele é citado, e o pão representa o corpo de Jesus entregue. João 15, verso 13 diz que não existe amor maior do que dar a vida pelo seu amigo. Jesus também é o nosso amigo. E ele vem à nossa porta, ele já fez tudo. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele nos dá a salvação, e a gente simplesmente tem que desfrutar da graça que ele nos dá. Eu gostaria de terminar essa mensagem com uma passagem que está em Efésios 3, do verso 7 ao 10. E olha que lindo, gente, eu gostaria que realmente você escutasse isso como se fosse Deus falando com cada um de nós. Agora Deus nos tem aonde sempre quis, tanto neste mundo como no próximo, na eternidade. Ele quis derramar sobre nós a graça e a bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir
que Ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus e a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Igreja, Deus quer fazer grandes coisas através de nós. Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida. Sabe que isso não se trata da perfeição. Isso não se trata de você fazer todas as coisas certas. Isso se trata de você abrir o seu coração para que Deus venha fazer aquilo que você jamais poderia fazer por si mesmo. Que Deus possa também fazer algo na sua vida que você jamais achou que seria possível. Porque tudo isso só depende da graça de Deus. E às vezes você escuta palavras como salvação ou pecado e você, Pedro, eu não sei exatamente se eu entendo tudo isso. E hoje eu gostaria de dar a oportunidade de pessoas para receberem a salvação que só Jesus pode oferecer e iniciar um relacionamento com Deus. Sabe, o nosso Deus, Ele é justo. Ele é um Deus bom, assim como a gente viu nessa passagem. E para que a justiça seja feita, nós deveríamos pagar pelos nossos erros. Nós sim pecamos, nós sim tomamos os nossos próprios caminhos. E o salário do pecado, o preço do pecado, a Bíblia fala que é a morte. Não somente a morte física, mas a morte espiritual. Essa é a sentença dada a nós. Jesus veio, Deus em carne, nos salvar dessa sentença, nos livrar da morte. Nós simplesmente temos que crer naquilo que Jesus fez por nós. Por isso que João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E continua dizendo que aqueles que não creem já estão condenados. E é fácil a gente entender isso. Se você é isento de uma sentença, se você é perdoado de uma sentença, mas você não crê que você foi perdoado, que você sim foi salvo, você vai viver como condenado, você vai viver com medo do juízo. E a verdade é que a palavra fala que no amor não há medo, porque aquele que tenha medo acha que vai ser julgado. E a gente entende que em Jesus nós somos livres, nós somos sim perdoados. E é isso que eu gostaria de oferecer hoje, que você possa colocar a sua fé em Jesus, naquilo que Ele fez por mim e por você. Eu gostaria também de estender esse convite àqueles que talvez estejam afastados de Deus. Você estava num relacionamento com Deus e hoje você se vê longe. Sabe que Deus nunca se afastou de você e hoje Ele quer sim que você retorne à casa, a um lugar de relacionamento. Então eu gostaria de te convidar a repetir essas palavras depois de mim, do fundo do seu coração. Jesus, eu aceito a Tua salvação. Obrigado por ter morrido na cruz por mim. Deus, obrigado pelo Teu perdão. Obrigado porque hoje eu posso estar em relacionamento contigo. Eu te entrego, Senhor, a minha vida, eu te entrego o meu futuro. Faz o teu querer, que o teu Espírito Santo me guie a cada momento da minha vida. No nome de Jesus, e todos juntos dizemos amém, amém. Parabéns, sabe que essa é a melhor decisão que você pode tomar na vida. E, gente, que incrível poder estar conectado nesse domingo. Que Deus abençoe cada um de vocês e a gente se vê na próxima.